Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo Mainardi. Tudo bem? Cláudio Dantas. Boa volta. Feliz ano velho. Novo, por favor, chega. O ano velho eu não quero nunca mais pensar nele. Foi um ano tão trágico para mim que eu quero distância do ano velho. Por favor, vamos enterrar esse ano maldito e passar para o próximo. Tá enterrado. Vamos, então, feliz ano novo. Já vamos com nova energia, nova vibração. Esporro do Barra Torres no Jair Bolsonaro. O pessoal já dando reprimenda. Não deixa de ser um reflexo da insatisfação da caserna, né? Os militares, a gente tem visto esse movimento de isolamento, né? Os milicos tirando o pezinho dessa canoa que já está, obviamente, já deixou de adernar, ela já está afundando, já está a pique, né? É o Titanic bolsonarista. Você vê como o Barra Torres aí, como uma espécie de porta-voz dessa ala militar. Olha, eu não acho que a carta dele seja fruto de oportunismo, quer dizer, não acho que ele esteja desembarcando porque o Bolsonaro não é mais nada. Acho que, de fato, ele percebeu que o Bolsonaro contaminou de tal forma as Forças Armadas que é preciso estabelecer um corte imediato e completo para evitar esse apodrecimento geral também no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, produzida pelo bolsonarismo. Acho que as duas frentes ficaram muito claras. A manifestação do Barra Torres não veio sozinha, veio também com a diretriz do comandante do Exército, praticamente obrigando os militares a se vacinarem antes de voltarem para os quartéis, e eu escrevi no sábado, domingo, que era um sinal da despasuelização das Forças Armadas, dos militares, e eu não consigo ver de outra maneira. Acho que vão ficar os aposentados lá, perto do Bolsonaro, aqueles que ele já tinha, né? Acho que esses ele vai manter, mas são cada vez menor número, com menos influência, porque o Centrão acabou roubando tudo, né? E sobrou essa turminha. Eu li hoje, por exemplo, que o Ministério da Infraestrutura vai ser herdado pelo genro do general Ramos. Então, aí sim, aí existe um oportunismo, existe a possibilidade de pegar um quinhão desse resto do governo. Falta um ano, os caras vão se aproveitar, mas é uma gente que assim como o ano velho, essa gente também está enterrada para sempre na história do Brasil e na história das Forças Armadas também. É impressionante, né? Esse espólio aí remanescente que vai acontecer nesse ano, inclusive com uma antecipação da reforma ministerial, né? Muitos ministros, aí a gente tem pelo menos mais de uma dezena de ministros que vão desembarcar do governo para concorrer nas eleições. A previsão é que o fizessem aí só lá para março, abril, mas é possível que essa reforma ministerial já comece a partir já da próxima semana com esse desembarque, justamente porque quem quer entrar quer extrair ao máximo, né? Então, perfeitamente. Eu queria aproveitar ainda o gancho do Barra Torres e te perguntar, porque a gente tem, obviamente, uma discussão de fundo, né? Duas discussões de fundo. Uma delas é, obviamente, essa que a gente tratou, da questão militar. Aliás, quando o Barra Torres assina a nota, ele assina a nota como presidente lá da Anvisa, mas também como contra-almirante, né? Marinha do Brasil, tal. Ele deixa claro isso. Quer dizer, está ali assinando como militar de alta patente, e aí eu acho que... E porta-voz desses militares também, né? Vira um porta-voz, né? Deixa muito claro isso. E o outro aspecto é justamente o aspecto da discussão sobre a independência das agências reguladoras de uma maneira geral. A gente
Até teve um artigo do Graeb que ele escreveu ontem sobre isso, eu achei bastante importante, porque é uma discussão antiga. As agências que foram criadas ainda no governo Fernando Henrique, justamente com essa missão de fiscalizar as concessões públicas, né, de uma maneira geral, cada uma no seu setor, fiscalizar a execução de políticas públicas, e você tem, desde então, no governo Lula, como lembra o Graeb aqui, o Lula também tentando aparelhar as agências, aliás, logo desde o início do governo, sempre foi contra a autonomia das agências e o poder das agências. A gente viu esse processo aí de aparelhamento político acontecendo ao longo de todos os últimos governos, sempre com a consequência prática disso, que é você ter serviços públicos cada vez piores, porque você não tem agências que façam o seu papel. A Anvisa, ela acabou ganhando uma relevância natural durante a pandemia. Até então, a imprensa pouca bola dava à Anvisa, mas acabou tendo esse papel principal aí de protagonismo realmente na avaliação, na aprovação de imunizantes, né, de vacinas, e essa discussão ela está presente, precisa estar presente também na eleição, né? Sem dúvida nenhuma. O Bolsonaro explicitou de maneira inédita como é que se faz a ocupação dos cargos estatais, também nas agências, mas não só nas agências. O rapa que ele deu no TCU, os acordos que ele fez com o STF, ele deixou tudo muito, muito claro. Tudo que se fazia às escondidas, ele revelou de maneira muito, muito clara, patente, né? O que ele fez na PF, por exemplo, e que acarretou a demissão do Sérgio Moro, é escandaloso, e ele não se deteve nesse aparelhamento inicial e foi adiante, né? Foi atropelando tudo que podia ser um obstáculo contra ele, a compra dos congressistas, isso tudo ganhou com o Bolsonaro um nível de descaramento que a gente não conhecia, né? De certa forma, pode ser até positivo para o próximo governo, porque esses mecanismos estão tão expostos, esses mecanismos de ocupação do Estado por parte de um governante, se tornaram tão flagrantes esses mecanismos, que talvez a gente consiga começar a se preocupar também com essas pequenas questões de nomeação de um, nomeação do outro. É papel do nosso site, a gente sempre fez isso, a gente sempre denunciou essa porcaria, essa corrupção absurda em torno de cargos, mas as pessoas acabam não dando tanta atenção assim. Talvez o Bolsonaro tenha exacerbado esse sentimento, por exemplo, a indicação dos ministros do STF, o chá de cadeira que levou o André Mendonça meses e meses. As pessoas começaram a entender como é que funcionam essas coisas, como se formam essas alianças podres entre os poderes. Acho que é ano novo, estou tentando ver o que a gente pode tirar de positivo para o nosso futuro, já que o passado e o presente estão perdidos. Muito bem. Bom, tivemos aí um fato político importante da campanha, né? Vamos dizer assim, a visita do Sérgio Moro à Paraíba, começou ali na quarta, quinta, foi até a sexta-feira. Ele, obviamente, ali teve vários encontros, deu entrevistas, encontros com lideranças políticas, com empresários, se mostrou, tá cada vez mais solto, né, nesse papel de candidato, até andou posando para fotos ali, fazendo graça, de óculos escuros, etc. E isso teve uma repercussão. Aliás, hoje eu falei com gente do Podemos ali, da cúpula da campanha também. Eles entendem que essa visita do Sérgio Moro à Paraíba
tenha tido uma repercussão tão grande quanto aquela da filiação, efetivamente, do Moro ao Podemos no dia 10 de novembro. Depois disso, o Moro apenas teve reuniões, né, privadas, alguns converscotes, alguns jantares, almoços, ali nesse papel, nesse trabalho ainda de pré-campanha, na construção de apoios, na busca por dar mais conhecimento da sua campanha a alguns setores, conversando com o mercado financeiro, né? Então a gente vem noticiando tudo isso, só que agora você teve, na semana passada, um evento político, com projeção, com algum impacto aí no noticiário, e numa região importantíssima para se tentar ganhar espaço, que é o Nordeste. A única curiosidade é que esse evento político ele foi organizado por lideranças do PSL, né, que está aí integrando essa fusão com o DEM para formar a União Brasil, que é o partido que está nessa vai, não vai, né? Não se sabe se essa aliança com o Podemos vai para frente ou não. Tem gente na própria União que defende que o Moro largue definitivamente o Podemos e vá para a União, para que ele seja o candidato da União Brasil, e tem gente que aposta nessa aliança. O fato é que o cenário de uma aliança não é concreto neste momento, e o que se tem é você justamente um fato político, né, organizado por um partido que precisaria estar dentro, né, de um apoio, de um projeto, e que não está ainda, e que não há perspectiva de estar. Como é que você vê essa passagem ali do Moro e toda esse nó envolvendo a União Brasil? Bom, em primeiro lugar, o tapa que você deu no marqueteiro do Moro funcionou, porque eles resolveram profissionalizar essa área. Eu sei disso, eles estão procurando gente capaz de tocar uma campanha da maneira que se deve. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de competência profissional, de ter boas ideias, de saber apresentar essas boas ideias, de manter contatos com as pessoas certas, com os veículos certos. Isso tudo eu acho que eles entenderam. Moro certamente entendeu, acho que o Podemos também entendeu, que eles precisam acordar. Eu duvido que o Moro saia, eu já falei isso várias vezes, duvido que o Moro saia do Podemos. Ele não vai sair do partido agora, porque seria um gesto de oportunismo, ele não é um oportunista, ele não fará isso, eu tenho certeza absoluta. O que deve ocorrer, eu imagino, é que ele possa continuar contando com algumas lideranças em alguns partidos. Por exemplo, no PSL, o Julian Lemos, não é que ele vai apoiar o Bolsonaro em 2022, não é em outubro, não é que ele vai apoiar o Lula, não é que ele pule para um outro barco, ele vai com o Moro até o final. É possível que não haja uma aliança orgânica com o Podemos, mas esses líderes vão até o fim. Na verdade, o Moro precisa de uma aliança partidária. União Brasil é perfeito porque ele sozinho, União Brasil sozinho, tem a competência, tem o tempo de televisão e tem a possibilidade de dar uma gordura para o Bolsonaro. Não estou falando de dinheiro, estou falando de alianças, nomes, acordos. Eu acho que pode dar uma robustez para a campanha que a campanha não tem. A União Brasil sozinha. Mas eu também não acho que seja o único caminho. A gente publicou ontem, eu acho, hoje, nem lembro mais, que há uma conversa entre Podemos e Cidadania para uma federação partidária. Seria bom, importante para a campanha do Moro. O Novo pode ter enorme interesse em fazer parte desse grupo de apoio ao Moro, até por uma falta de... Eu escrevi sobre isso na Cruzoé. Chega, esse negócio de terceira via é ridículo, não existe mais. O candidato já está posto. O terceiro candidato é o Moro. A gente sabe disso, não é? As pesquisas que vão ser feitas agora vão mostrar de novo, o Moro batendo 9, 10, 11%, nada deve ter mudado de lá para cá,
Mas é isso aí. O único candidato que pode crescer e que pode roubar os 5% do Bolsonaro, e esses 5% representariam um empate técnico, talvez até a possibilidade de superar o Bolsonaro, 5%, é o Moro. Então, não há o que se discutir. Tem um monte de partidos dando sopa, um monte de gente disposta a colaborar, do mercado financeiro, no empresariado. Tem gente boa disponível a fazer uma campanha competente e que permita ao país de ter um governo que governe e que faça as coisas necessárias lá na frente. Então, acho que o Moro tem uma certa margem. Ele sempre soube, isso eu posso afirmar, que só subindo nas pesquisas as pessoas adeririam à campanha dele. Existe esse cálculo, a gente sempre conversou sobre isso, né, Cláudio? Os tais 15% são um imã, são um poder de atração gigantesco para todo mundo que está olhando de fora neste momento, inclusive a União Brasil. Os caras estão olhando lá, o Moro bate em 13%, 14%, 15%, acabou, não tem mais papo para ninguém. Então, até o PSDB pode ter interesse lá na frente, expurgando o bolsonarismo do Aécio Neves, expurgando o lulismo de gente que vai acompanhar o Alckmin. O PSDB pode ter até um interesse em se encostar na candidatura do Moro, considerando que a do Dória não vai adiante, por mais que ele insista no contrário. Então, não é que o Moro dependa da União Brasil. Ele não depende da União Brasil. Ele pode continuar até só com o Podemos, até maio, junho. Não é um problema isso daí. Se ele tiver uma campanha competente, profissional por trás dele, né, dentro do Podemos. Ele pode arrastar essa campanha dessa maneira até meados do ano, sem nenhum problema. É claro que, se ele tivesse um grupo neste momento, até para formular ideias, programas, projetos, isso é importante para o país. Não é só, a gente não está decidindo só um presidente da República, a gente está decidindo o que fazer com essa jossa de país, né? Então, ter um grupo seria importante para ele. A gente vai ter 3 pesquisas, já temos, né, registradas no TSE. Para quem não sabe, já vigora a lei eleitoral a partir de janeiro, então todas as pesquisas publicadas precisam ser registradas no TSE, seguir um padrão, obviamente, para que não sejam impugnadas, né? Se você tiver ali um questionário que sugira algum tipo de direcionamento de pergunta, isso acaba abrindo margem para que para que alguém de alguma campanha que se sinta prejudicada, algum partido, né, vai e tente impugnar, tente representar contra a pesquisa. Então ninguém quer confusão. A tendência é que todos os institutos agora façam ali o registro da sua campanha, procurem fazer questionários padronizados dentro aí das boas práticas, né, da pesquisa eleitoral. Então nós já temos 3 registradas, uma da Quaest, encomendada pelo Banco Genial, uma da Ideia, encomendada pela Exame, e outra do IPESP, recomendada pela XP, né? Então essas pesquisas estão sendo realizadas entre os dias, no caso do Instituto Ideia, entre 7 e 13, né? Da Quaest entre 6 e 12, ou seja, quarta-feira já está fechada, né? E também a do IPESP, que está sendo realizada do dia 8, vai terminar no dia 14. Então, muito provavelmente teremos a divulgação das 3 pesquisas ao longo desta semana, pesquisas que têm metodologias diferentes, então provavelmente teremos resultados diferentes. Não, obviamente, que não podemos ter resultados muito diferentes, mas resultados alguma coisa diferente, porque são pesquisas com metodologias diferentes. Nós temos a pesquisa da Quaest, que é feita com 2.000 pessoas, entrevistas presenciais, né, conversas ali com aquele questionário, como as antigas, né, as
tradicionais, as clássicas, temos entrevistas por telefone, temos entrevistas aqui no caso do IPESP, apenas 1.000 pessoas, né? Então isso aumenta a margem de erro, ou seja, tudo isso é importante para quê, né, Diogo? Para que eu estou falando esse monte de coisa aqui, de bobagem? Muita gente acha, pô, eu quero saber do resultado, mas a gente sabe que isso importa para entender, para compreender o resultado, para a gente fazer uma leitura correta desse resultado na hora que esse resultado sai. Até em relação à quantidade, né, de nomes que você coloca num questionário, você pode ter maior ou menor concentração de votos, então tudo isso impacta. A gente sempre ressalta aqui a necessidade de estarmos todos atentos a isso. O que importa agora também é esperarmos esse resultado. Você tem alguma expectativa? Você acha que muda em relação às últimas do ano passado? Acho que vem alguma surpresa? O que você espera? Qual é a tua expectativa em relação a essas 3 primeiras pesquisas do ano? Bom, das 3, eu me interesso mais pela pesquisa da Quest, confio mais, eu tenho mais motivos para crer que eles se aproximem mais do resultado por uma questão de metodologia, por uma... eu ponho mais... tenho mais curiosidade de saber qual será o resultado da Quest na quarta-feira do que das outras 2 pesquisas. O exame do André Esteves, eu tenho restrições, eu tenho as minhas suspeitas, e a minha expectativa, eu não entendo nada de eleitorado, eu já falei isso várias vezes, mas a minha expectativa é que não mude absolutamente nada em relação às últimas pesquisas do ano passado, porque não aconteceu nada, exceto o Bolsonaro, que é impossível que ele não tenha sofrido as consequências desse fim de ano desastroso, em que ele foi passear de jet ski enquanto a população estava se afogando na Bahia, a sabotagem à vacinação infantil não deve ter contado pontos a favor dele, e essa tentativa patética de tentar comover o próprio eleitorado com a exibição da sua indigestão, do seu bloqueio intestinal. Eu não vejo como o Bolsonaro não tenha perdido, não sei se perdeu pontos na pesquisa, certamente o eleitorado ficou ainda mais incomodado, ainda mais irritado, a ojeriza pelo Bolsonaro da fatia de população que já rejeita fortemente, violentamente o Bolsonaro, só pode ter crescido. Então, o Bolsonaro não tem a menor chance de recuperar a maioria da população. Ele pode até ir para o segundo turno, se houver segundo turno, mas vai tomar uma lavada homérica, porque ele desperta o nojo mais absoluto nas pessoas. E o nojo que a população sentia pelo Lula, pela roubalheira que ele encarnou e que comandou quando era presidente ou quando passou a ser um simples operador da Dilma Rousseff, esse nojo foi mitigado pelo tempo e ele vai atropelar o Bolsonaro. O Moro é o único que tem chance de enfrentar o Lula, tem uma chance de recolocar o Lula no banco dos réus, num debate na TV, por exemplo. E daí a gente vai ver como é que funciona esse troço, se os brasileiros vão entrar mais uma vez nessa fria gigantesca que vai quebrar o país mais uma vez, ou se o seu eleitorado vai decidir se livrar dessa gente de uma vez por todas. Se livrar de ambos. Bolsonaro, esse aí está morto, e Lula, espera-se que morra também em outubro e que não volte nunca mais. É uma chance. A minha expectativa para estas pesquisas é que não haja grande mudança, mas que os sentimentos estão cada vez mais arraigados, mais fortalecidos dentro do eleitorado, não tenho a menor dúvida. Vamos torcer. E o Moro tem esses 3, 4 meses para montar uma campanha. A campanha dele acabou de começar. Para montar uma campanha e ir recolhendo um pontinho por mês.
Um pontinho que pode nem aparecer, porque tem margem de erro, etc, etc, pode não aparecer numa pesquisa, mas ele tem que ganhar um pontinho por mês. Deixa eu te perguntar um último aspecto em relação ao Lula. A gente tá vendo, eu estava até de folga na semana em que a Folha publicou aqueles artigos dos economistas, né, de cada candidato, e para espanto de ninguém, o Guido Mantega, o Pós-Itália, assinou um artigo defendendo ideias retrógradas que já se comprovaram absolutamente prejudiciais à economia brasileira, que inclusive levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Você disse para espanto de ninguém, eu fiquei espantado com a burrice do PT e do Lula em colocar o Guido Mantega nessa série de artigos. Eu acho que foi um tiro no pé gigantesco, acho que foi uma burrice inacreditável. O Lula não é exatamente burro, mas a escolha do Guido Mantega foi a pior possível, com tudo que ele escreveu, mas com toda a sinalização de Pós-Itália, de operador de dinheiro sujo. Uma escolha tão desastrada que esse cara só pode estar aloprando como o Bolsonaro. Quer dizer, ele já está se vendo no Planalto, e o plano dele a gente sabe qual é se vingar da Lava Jato, é se vingar de todos nós. E ele já está com uma gana tão furiosa que ele até entrega o jogo dessa maneira, né? Pondo o Guido Mantega para falar o programa econômico dele. Ele não ficou restrito a isso, né? Por isso eu estou recuperando esse tema, porque não ficou restrito. Nós estamos vendo aí o PT conversando com a própria Glaze, né? A Glaze andou falando também, olha, teto de gastos vai na contramão da gestão orçamentária no mundo, né? Falando aqui, defendendo a revisão da reforma trabalhista, né? Inclusive conversando com o Partido Espanhol aqui, a gente está registrando também todas essas movimentações dessa cúpula partidária, deixando muito claro, assim, não sei se vocês estão testando os limites, né, mas deixando muito claro que eles vão apostar nesse Estado mastodonte novamente. Aí eu me lembrei de uma frase do Lula lá atrás, durante a primeira onda da pandemia, que ele até agradeceu, né? Ele falou, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus, né? Para mostrar a importância do Estado, do papel do Estado nas políticas públicas, na economia, etc, etc. Quer dizer, ele usou isso, até repercutiu muito mal na ocasião essa frase. Na verdade, é o que eles pensam, né? A gente vem aqui denunciando o oportunismo e a absoluta falta de humanidade do Lula, do PT, ao manterem, né, trabalharem para manter o Bolsonaro até o fim, para ir sangrando, para ter o seu rival, né? A gente já falou isso aqui N vezes, mas parece que está muito claro que eles querem adoçar a boca do eleitor com essa fantasia de uma espécie aí de plano Marshall pós-Covid, né, em que o Estado venha com tudo, né, crie um novo PAC, comece a fazer obra no país usando aquelas empreiteiras, ou novas, ou as novas travestidas, as velhas travestidas de novas, enfim. Mas está muito claro essa fórmula, né? Esse plano de usar, de fato, sem vergonha nenhuma, essa justificativa da necessidade do Estado intervir mesmo na economia com tudo. Aí a gente está falando até de possível intervenção nos preços dos combustíveis, em tudo, né? Na questão da inflação, a gente que já viu aqui até tabelamento de preço lá, desde do Sarney, enfim. A história da política econômica brasileira, ela é repleta de exemplos, inclusive na época do regime militar, de exemplos negativos que se alimentam desta fantasia, né? O que você tem ouvido do mercado, dos seus amigos aí do mercado? Você acha que isso convence o eleitor ainda?
Eu sei que o mercado não se convence disso, pelo menos os bons agentes de mercado. Mas será que convence o eleitor essa expectativa de ter um emprego, né, de ter um plano imediatista, que não pense no amanhã? A gente parece que está vendo aí um Lula que também está querendo, assim, vamos torrar o que tem e o que não tem, né? Vamos esculhambar porque não importa o amanhã. Como é que você vê isso? Assim como o Bolsonaro não tem nada a ganhar, só tem a perder quando sabota a vacinação infantil, acho que o Lula só tem a perder quando faz esse tipo de devaneio na economia. Exceto, e essa é a minha suspeita, que ele esteja fazendo um cálculo tão nefasto para o país, tão doentio, de tentar resgatar algo que já foi muito bom para ele, que é o tal do risco Lula. Quando ele quebrou a economia do país, antes das eleições de 2002, ele foi o beneficiário direto da crise econômica provocada por ele próprio, pelas asneiras que ele disse. A gente sabe que assim que ele assumiu o mandato, ele se vendeu para os empreiteiros, já estava vendido para os empreiteiros, mas ele revelou uma faceta que havia escondido até então, né? O grande estelionato eleitoral dele foi esse. Ele pode estar... É uma suspeita, tá? Não tem nenhuma base para afirmar isso. Mas ele pode estar apostando numa piora ainda maior da economia brasileira, um aumento da miséria, da inflação, uma disparada do dólar em relação ao real, o afundamento da Bolsa de Valores. A minha impressão é que, obviamente, o mercado repercute mal cada vez que aparece uma pesquisa com o Lula com 40 pontos, mas a única coisa que ele tem a ganhar com essas asnícies é isso daí, é provocar o pavor no sistema econômico. Ninguém vai ter coragem de investir num país cuja perspectiva é ter essa gentalha comandando a economia do país. Então, não sei se pode haver um cálculo aí também. O que eu sei é que ele não tem nada a ganhar, ele só tem a perder. Então, ou é burrice, ou é extrema má fé, criminosa, porque o país vai afundar ainda mais. Maravilha. Diogo, obrigado Cláudio. Mais uma vez. A gente volta a falar. Um abração. Tchau. Até segunda. Tchau, tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.